Boa noite. Tá. Quer que eu fale mais alto? Dá para ouvir aí? Tá bom? Tá. Deixa eu pegar aqui o material. Bom, gostaria de falar primeiramente que é uma grande honra estar aqui hoje, porque eu por muito tempo sentei aí, e na verdade antes de sentar aí, eu passava aqui na frente do centro e tinha muita curiosidade de vir aqui conhecer a doutrina. E um dia, por um acaso, conversando com uma amiga, ela falou, não, pode ir lá, é aberto ao público na quinta-feira. E eu me apaixonei pela doutrina, e desde a primeira vez que eu vim, eu nunca parei de vir. E hoje eu tive uma prova da importância da doutrina espírita para a gente, porque minha esposa está ali, e a avó dela faleceu hoje. E a doutrina traz um alento, uma tranquilidade, uma certeza que a vida continua. Que antes de conhecê-la, a gente fica até desesperado, né? Um ente querido indo embora, sofre muito. Não que a gente deixe de sofrer, mas ela dá um alívio saber que a vida continua, um alívio saber que a gente vai encontrar os entes queridos que vão embora. E eu escolhi esse tema verdade por causa do panorama que a gente está aqui hoje e de uma mensagem de um espírito numa reunião mediúnica que a gente teve lá no Carneiro de Matos, que ele falou um pouco disso. Já já eu transcrevo, falo para vocês aqui. Então, a gente tem domingo uma eleição que o país nosso está dividido. E qual o nosso comportamento com a nossa família, os nossos amigos? Qual o nosso comportamento como espírita? Será que a gente está se comportando como Jesus falou que a gente devia fazer? Será que as pessoas que vão votar diferente da gente, a gente está amando eles, que nem Jesus falou que a gente devia amar o próximo, amar os nossos inimigos? Eu não sei se vocês, mas eu estou falhando muito nisso, bastante, com intolerância. E essa mensagem e essa palestra de hoje não é apenas para vocês, é para mim também. E baseado no que está escrito na Bíblia, no que está escrito no Livro dos Espíritos, e nessa mensagem que depois eu vou citar para vocês. Então, assim, como a gente conhece a verdade? Se a gente tivesse nascido, por exemplo, na Rússia, agora, com os livros de lá, que é uma versão do governo, com a mídia, que é uma mídia estatal, vamos dizer assim, falando que a guerra é algo que tem que ser feito. A TV fala isso, até os líderes religiosos falam lá que... Boa noite. Até os líderes religiosos falam que quem morrer na guerra vai para o céu. Se a gente nascesse lá, provavelmente, a gente estaria indo para a guerra, na certeza que a gente está fazendo o que deveria ser feito. Então, há um contexto que as pessoas nascem e crescem, um contexto cultural por país. Se a gente nascesse na Alemanha nazista, muito provavelmente a gente seria nazista também. Chega a doer o coração pensar um negócio desse, mas todos os livros, a TV, os filmes, tudo indicava apenas um pedaço da verdade, e aquilo que era passado, chegava na população, era que o que era feito era o certo. É óbvio que os campos de concentração, as barbáries eram escondidas da TV, mas a gente ia sair pelas ruas ostentando o símbolo nazista até com orgulho. Então, como a gente, nascido num contexto, sai um pouco desse cenário que a gente está mergulhado e aprende a verdade. Buscando sobre a verdade, tem diversos trechos na Bíblia que falam, e no Livro dos Espíritos também. Eu foquei em João 8, que fala um pouco, e na questão 628 do Livro dos Espíritos. Antes de falar deles, também me faz recordar um momento, quando Jesus estava encarnado,
que a população teve que escolher entre ele e Barrabás. E a população escolheu Barrabás. Foi aclamado, né? Pilatos estava lá, quem vocês querem? No dia de Páscoa podia liberar um preso. Falar, quem que vocês vão liberar? Jesus ou Barrabás? E o povo ali, com os conhecimentos que eles tinham, na realidade deles, em vez de escolher o espírito mais perfeito que encarnou na Terra e liberar ele, perdoar ele, escolheu errado. E como que a gente... Por que eles fizeram isso? Por que eles escolheram o outro? Às vezes, eles não foram atrás de conhecer a verdade, não viram os milagres de Cristo, não ouviram as palavras de Cristo. Talvez eles estivessem ali, num primeiro momento, vendo Cristo, e o que era passado para eles? Os fariseus, os judeus que queriam o condenar, qual que era o contexto? Tinham as igrejas, as sinagogas, e tinha os fiéis. Suponhamos que aqui seja uma sinagoga, estava cheio. Aí, pouco a pouco, o fariseu, o rabi que tinha os fiéis, vai vendo que a igreja o templo vai ficando mais vazio. Ele começa a perguntar, o que está acontecendo? Ah, tem um tal de Jesus por aí, que o pessoal, em vez de vir aqui, está indo lá. E isso despertava a fúria deles. A figura do fariseu, nessa época, ele era uma mistura de padre, uma mistura de juiz, porque ele também julgava, baseado na lei mosaica, ele julgava. Então era alguém importante, com um traje assim. Se a gente tivesse nascido lá naquela época, talvez a gente ia encarar o fariseu como uma autoridade. Então a autoridade daquele tempo falou que Jesus era um criminoso, que Jesus estava mentindo, que Jesus tinha o demônio no corpo. É isso que os fariseus estavam falando. E a população acreditou de uma maneira cega naquilo que estava sendo falado para ele, sem buscar a verdade, e tomou essa decisão equivocada. Isso nos faz refletir, não apenas em eleição, mas em todos os âmbitos da vida nossa, em todas as decisões que a gente toma. Será que a gente vai buscar a verdade antes de se decidir? Ou a gente acredita numa versão e parte do pressuposto que aquilo é verdade e decide? João 8. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Se fala bastante de João 32, 8:32, que fala assim, conheceis a verdade vos libertará. Contudo, há todo um contexto nesse capítulo, para até se chegar nesse ponto aí. O primeiro é que nesse mesmo capítulo aqui tem aquela passagem da mulher adúltera, que ela foi pega num adultério, e pela lei mosaica ela deveria ser apedrejada. Então, os fariseus chegaram para Jesus que queriam condenar ele de todo jeito. Sabiam que a adúltera precisaria ser apedrejada segundo a lei. Chegaram para ele sabendo que ele era um homem amoroso. Falaram, vamos ver se ele vai seguir a lei mosaica. Armando uma armadilha para pegar ele, para ele ser condenado. Falou assim, Jesus, o que a gente faz com ela? E aqui fala que ele estava desenhando na areia, no chão. E ficam atormentando ele, perguntando, e ele quieto. E ele fala com toda a genialidade dele, com toda a sabedoria, ele fala a seguinte frase: aquele dentre vós que é sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Então, será que a gente está tirando pedra hoje naqueles que discordam das nossas opiniões? E eu tô. Eu não sei vocês, mas eu tô pecando sim. Muitas vezes a gente vê alguém que pensa diferente da gente e a gente trata aquela pessoa como se fosse a pior do mundo. E aqui, no mesmo capítulo que fala da verdade, para conhecer a verdade, está falando para a gente não julgar, não tacar pedra. E segue, fala assim, e quando ele fala isso, tinha algumas pessoas ali
que estavam querendo fazer essa armadilha para Jesus. Eles começam a ir embora, começam a olhar para o outro e falam, nossa, não tem como eu tacar a pedra, eu já pequei. E começa a ir embora, um a um, até que fica só ele e a mulher. E ele fala assim para ela, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então você vê quanta riqueza, quanta profundidade tem nos ensinamentos de Jesus. Em pouquíssimo texto aqui já tem para não julgar e para não pecar mais, depois é que a gente fez alguma coisa de errado. E seguindo, ele vai falando nesse contexto, depois volta os judeus e começa a bater boca com ele. E ele começa a falar que quem glorifica ele é Deus. É Deus que faz ele ser quem que é, fala que ele é filho de Deus, os ensinamentos dele são a verdade. Ele fala, se vocês quiserem conhecer a verdade, escuta aquilo que eu estou falando para vocês, que vocês vão se aproximar da verdade. E ele começa a falar que os fariseus não conhecem a Deus. Se vocês conhecessem a Deus, vocês iam me aceitar, mas vocês estão aí fazendo de tudo para me condenar, para me levar para a cruz. E tem um outro trecho que fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui, que não está aqui. Eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. Abraão é um patriarca judaico. E Jesus responde falando, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iam fazer obras que nem ele. Mas vocês não fazem. Vós sois os filhos do diabo. Aqui no trecho. Deixa eu pegar aqui. E ele fala assim, que da mentira, que o diabo é o pai da mentira, que vocês estão vivendo uma mentira, e começa a discorrer sobre isso. E eles ficam furiosos, querendo condenar ele de todo jeito, e ele, nessa passagem, ele sai de fininho e vai embora. Então, assim, o que a gente reflete um pouco disso aqui? Jesus está falando que a verdade está nos ensinamentos dele. E no Livro dos Espíritos? Na questão 628, fala assim, ó. Também fala da verdade. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de forma que ela nos deslumbra. Jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem perceber comunicações tão complexas, tão completas e tão instrutivas como as que lhes são dadas na data de hoje. Então, assim, quando Kardec começou a fazer o Livro dos Espíritos, ele trouxe uma verdade. Que verdade? Então, vamos começar a falar da verdade. A verdade, segundo esse contexto, ela tem que ser buscada. Ela não vem pronta para a gente, ela envolve um esforço, ela envolve um estudo, ela envolve conhecer os ensinamentos de Cristo, viver os ensinamentos de Cristo. Por exemplo, eu falei do Livro dos Espíritos, falei da Bíblia, vou falar da mensagem do Espírito. O Espírito falou assim, que essa vida nossa aqui, ela é passageira. E está no Livro dos Espíritos também, que falando que a vida verdadeira nossa não é essa aqui, é depois da morte. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. As coisas que a gente torce muito para que aconteçam aqui, segundo a nossa vontade, é passageiro. O reino de Deus é o reino dos céus, o reino espiritual. Então, às vezes a gente fica numa vontade de acontecer as coisas que ao nosso ver é justo, que ao nosso ver é certo, mas a justiça mesmo se conhece, a justiça de Deus é uma justiça espiritual. Se a gente analisar somente a vida material, não tem como achar justiça, porque tem crianças que nascem com 1, 2 anos, estão com câncer, sofrendo e morrendo. Tem pessoas que nascem com uma vida, entre aspas, boa, e outras que parece que sofrem a vida inteira. Se analisar apenas essa vida, não tem justiça.
Não tem como achar justiça pela diferença entre os humanos, entre as vidas de cada um de nós. E Jesus, o livro dos Espíritos, vem trazer que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Então, vou falar da mensagem do Espírito. Ele fala assim, ó: neste momento conturbado em que a população se divide, que não esqueçamos das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, de amar o próximo e até os nossos inimigos. A vida é passageira. O reino de Deus é o reino espiritual. A lei do homem é falha. Se atentem para vossas vibrações, não caiam na raiva, no ódio, na tristeza. Desde eras remotas, a política tem atraído homens imperfeitos. Infelizmente, Jesus não é candidato político, e quando ele veio, não foi atrás de política. Então, assim, ele fala, todo nesse contexto, para a gente virar os nossos esforços, a nossa atenção para a vida espiritual, para aquilo que é eterno, para aquilo que não é passageiro. Os ensinamentos de Jesus passaram pela prova do tempo e aqui continuam. Viu impérios nascerem, impérios caírem, países serem conquistados, deixarem de existir, reinos surgirem e caírem, e perdurou. Aquilo que é eterno continua, passa pela prova do tempo e continua. Essa é a verdade. Então, assim, ó, e nesse mundo que a gente está aqui hoje, às vezes tem as chamadas fake news. Como que a gente não cai nesse tipo de notícia? Por exemplo, independente de um candidato, do outro que seja, existem os jornais, existem os livros. Esses livros, esses jornais, eles retratam um pedaço da realidade, não a realidade como um todo. Vou citar um exemplo aqui, ó. Deixa eu usar aqui o coisa, tá liberado? Então, assim, ó. Imagine, eu pus essa imagem para ilustrar o que eu quero dizer, ó. Sai num jornal que o exército está ajudando um capturado ali. Saiu no jornal. Está falando com essa foto ali, falando, ó. Então, num determinado grupo de jornais sai essa versão, esse recorte da realidade. Enquanto no outro sai esse aqui. Vou tirar aqui já. Falando assim, na verdade o exército não está fazendo nada disso, o exército está fazendo essa coisa terrível aqui. Quando, na verdade, se pega uma foto ampla, está acontecendo as duas coisas. Só que os jornais, as revistas, o material que chega até a gente, ele pega um pedaço da realidade e analisa aquilo ali. A verdade é a verdade. Aquilo que é passado para nós, que chega, é um pedaço da realidade. Aí vou falar de uma outra coisa aqui, ó, projeção. Isso aqui é uma... Tá dando para ver? Tá? Isso aqui chama projeção. O que é isso? É uma projeção do planeta, um mapa mundi. Só que você vê que nitidamente, para quem já viu uma foto, tudo, vê que ele tem uma distorção. Você vê aqui a Groenlândia, o Canadá, a Europa, a Rússia, estão muito maiores do que são realmente, do que aqui embaixo. Esse mapa ele é muito famoso, chama projeção de Mercator. Aí há uma outra projeção aqui. Essa outra projeção chama projeção de Peters. Ela é bem diferente. Só que essa projeção aqui, ela é mais fiel ao tamanho dos continentes e dos países. Ele erra na forma, a forma não é bem assim, mas o tamanho é mais próximo da realidade. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente... O que aconteceu aqui? Existe o mundo real, a verdade, que é o planeta nosso. Essas duas pessoas fizeram uma projeção
baseado naquilo que elas conhecem, elas desenharam uma projeção, e essa projeção tem erros, não é a realidade. A projeção é diferente da realidade. Está dando para entender? Ou não? Está confuso? Está dando para entender. Quando a gente conhece alguém, uma pessoa, a gente também faz uma projeção dela dentro de nós. Se é uma pessoa que a gente não gosta, não bateu o santo, existe uma grande possibilidade de dentro de nós a projeção dessa pessoa ser de um monstro, ser uma pessoa terrível. E uma pessoa que a gente gosta muito, imagine um começo de namoro. O namorado, namorada é perfeito, não tem defeito nenhum. Só que isso são projeções da realidade, não são a realidade. A verdade, ela está lá, ela tem suas qualidades, seus defeitos, seus pontos positivos, seus pontos negativos. E quando a gente pega algo para analisar, para conhecer, a gente não está vendo a verdade, a gente está vendo uma projeção daquilo lá. Por isso que Jesus fala para a gente, para não tacar pedra. Porque a gente não conhece toda a história daquela pessoa. A gente não conhece, ainda mais como espírita, a gente sabe que tem vidas passadas. As pessoas nascem num contexto, numa família, com acesso a determinadas escolas, a determinados amigos. Então, elas crescem com um contexto cultural, um contexto familiar diferente do nosso, em países diferentes. Lembra que eu falei da Alemanha nazista, da Rússia? Então, às vezes a gente julga alguém, mas se a gente tivesse passado por tudo que aquela pessoa passou, talvez a gente estivesse agindo igualzinho ela está agindo agora. E quando a gente pega e julga alguém, a gente está julgando baseado naquela projeção que a gente tem daquela pessoa, e não do que ela é de verdade. Então, o fato de conhecer, para a gente conhecer uma pessoa de verdade, a gente tem que se esforçar e tentar ver os dois lados, pelo menos. Não tinha aquela imagem do soldado sendo ajudado e o outro com a arma na cabeça? Um está focando num lado, o outro está focando no outro lado. Se você vê os dois lados, é mais próximo da realidade. Não quer dizer que seja a realidade, mas é mais próximo. Vou citar um caso aqui. Eu tenho 2 funcionários. Uma menina chegou e falou assim, em outra cidade, chegou e falou assim, o rapaz passou a mão em mim, passou atrás de mim, passou a mão em mim. E eles trabalham na recepção. De bate-pronto, o que a gente pensa? Vou mandar embora. O cara fez uma besteira, mandar embora, dar uma advertência aqui, falar que é um absurdo, se não envolver criminalmente ainda. Só que onde ela falou que isso aconteceu, eu trabalho dos dois, tinha uma câmera em cima. Então a gente foi conhecer a verdade. Então nesse conhecimento de verdade, com a câmera em cima, vai passando. Que dia que foi? Foi dia tal. E rever de novo. Em nenhum momento o rapaz fez aquilo. Então você imagina se a gente acredita naquela primeira informação que chega para a gente, sem correr atrás e conhecer a verdade, a gente pode cometer uma grande injustiça, como os hebreus cometeram na época de Jesus, de escolher Barrabás em vez de Jesus. Ou eu poderia ter mandado embora meninas, só que eu corri atrás de conhecer a verdade. Hoje, não apenas na eleição, mas em todos os aspectos da nossa vida, a gente tem que correr atrás de conhecer a verdade, de ir atrás. E conhecer a verdade é algo trabalhoso, ela não vem mastigada. Vou citar um outro exemplo aqui. Para quem é um pouquinho mais velho, há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, todo o noticiário, as notícias, o nosso contato com o mundo era do Jornal Nacional. Esperava o dia inteiro, a hora que chegava o Jornal Nacional, a gente ficava sabendo do que acontecia no mundo pela informação que chegava ali. Então, um jornal de meia hora, 1 hora ali, separava as informações que ele acha importantes do mundo inteiro, elencava, vamos falar disso, e chegava para a gente. Depois veio a internet
e popularizou o celular, smartphone, hoje em dia qualquer pessoa pode filmar um negócio, bater uma foto e produzir prova, vamos dizer assim. Para quem não sabe, no processo jurídico tem 3 tipos de provas. Uma é testemunhal, a outra é documental, a outra é pericial. Só que é possível as 3 você, de uma certa forma, adulterar. Você não pode adulterar um documento, você não pode contar uma mentira sendo testemunha, você não pode bater uma... Hoje em dia ainda é muito fácil para quem sabe mexer em Photoshop, CorelDRAW, qualquer software de imagem, é muito fácil você pegar uma imagem, editar ela, tirar a cabeça de um, botar a cabeça de outro ali e pronto. E manda no WhatsApp, pronto, tá mentira rodando o país inteiro. Nesse contexto, como que a gente fica sabendo da verdade? A gente cai, não sei se você, mas mesmo sabendo disso, virou e mexeu, eu caio em alguma mentira e manda um negócio para mim que bate, pronto, eu acredito. Passa uns dias, eu vejo que não era verdade aquilo ali, que era uma mentira. Como a gente faz? O trato, o conceito certo de conhecer a verdade, novamente, é tentar checar na fonte, é tentar ir a fundo. Se está falando que aconteceu algo segundo tal coisa, será que a gente consegue acessar a fonte? Será que a gente consegue ver? Será que tem uma filmagem sem corte daquilo ali, para a gente conhecer a realidade? Mas isso é da vida. O que realmente importa para a gente é o lado espiritual. E o lado espiritual fala para a gente, tanto na Bíblia como no Livro dos Espíritos, para momentos como esse, a gente exercitar os nossos comportamentos. Jesus falou para a gente amar. Ele não falou assim, ame o vosso próximo, vírgula, se ele voltar no mesmo candidato que o seu. Não falou isso. Ele não falou assim, ame o próximo se ele tiver a mesma opção sexual que a sua. Sei lá, isso não tem fim. Se ele torcer para o mesmo time que o seu. Não, ele falou ame o próximo. E falou para amar os inimigos. Então, em momentos como esse, a mensagem, a verdade, nos mostra, nos ensina para a gente cuidar do nosso comportamento. Se a gente tem alguém que discorda da gente, que a gente não condene, não taque pedras, não parta para ofensas pessoais, que a gente escute. E se a gente aceitar aquilo ali, beleza. Senão, cada um segue seu caminho. Não precisa cair em ofensas, ficar com ódio, ficar com raiva. O ódio e a raiva é diferente daquilo que Jesus falou para a gente. Jesus falou de amor. Não tem ele falando odeie, não tem nenhum trecho disso falando. Ele é bem claro em falar do amor, para a gente buscar o amor. E para finalizar, eu vou citar um caso, depois vocês podem até buscar na internet aí. Naquela época do Jornal Nacional, olha o que aconteceu. Existe uma escola que chama Base, Escola Base. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas vou citar como se fosse aqui em Brotas, só para vocês entenderem. Imagine que seja a escola construindo. Fizeram uma denúncia de que ocorreu um caso entre os donos da escola de pedofilia na escola. Aí o que aconteceu? Começaram a depredar a escola, os pais tiraram os filhos da escola, não sobrou ninguém na escola. Os donos da escola perderam a vida. E essa notícia saiu em todos os jornais, todos, sem exceção. Saiu na Globo, na Band, na época era Manchete, saiu em tudo. Não teve um que não falou daquilo ali. Então, assim, e depois de um tempinho, de um curto espaço de tempo, descobriu que aquela denúncia era mentira. E acabaram com a vida dessa família. Acabaram com a escola, com os professores dali. O professor podia até dar aula em outro lugar, mas os donos, a família que era dona, acabou com a vida dele. Fora a depressão, fora as pessoas querendo bater neles na rua, por causa de uma denúncia falsa que saiu em todos os lugares. Então, mesmo que
sai em algum lugar que a gente considera como autoridade, mesmo que seja na mídia oficial, a gente tem que refletir, será que é verdade? Porque a gente pode estar no mesmo contexto do russo nascendo lá no ambiente da guerra, ou, sei lá, e se a gente estiver num contexto enviesado e não sabe? A gente tem que buscar a verdade, tentar ouvir o outro lado. Então, dito isso, eu gostaria de dar uma resposta fácil, falar a verdade é simplesmente você fazer isso, mas não, ela realmente envolve um esforço. Então, eu só queria despertar a atenção desses aspectos, de citar aqui, para a gente ter atenção, em vez de acreditar em algo que chega ou no WhatsApp, ou numa mídia social, ou até mesmo do jornal, ainda mais nesse período que está em ebulição os nervos, tanto de jornalistas e tudo, para todos os lados, tanto para um lado quanto para o outro. Não tem um lado só que está fazendo isso, os dois lados. Cada dia uma notícia nova que a gente fica sabendo, que se você acreditar naquilo ali, você fica desesperado. Aí passa uns dias, vê que não era bem daquele jeito ali. Então, dito isso, reforço o que tem na Bíblia, o que tem no livro dos Espíritos, o que foi passado pelo Espírito lá, o mentor da casa lá do Carneiro, para a gente se atentar para as verdades eternas e ter esse hábito de questionar, de buscar, de ir atrás da verdade. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos, muito obrigado.